Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Obrigado, Gustavo. No capítulo de número 2. Capítulo 3, perdão. Versículo de número 1 em diante. Quantos irmãos estão aí procurando a referência? Marcos, capítulo 3. 3. 1, 2, 3. Versículo de número 1. Quantos irmãos estão aí procurando? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gilvan. Grato, pastor, pela confiança. Primeira vez que estamos nos conhecendo. Sou grato ao Senhor pela sua vida. Que Deus continue abençoando o Senhor, seu ministério e essa família abençoada que aqui está. Amém? Louvar a Deus pela recepção que muito bem nos receberam. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Pastor Eliseu é um amigo que conhecemos aqui em Guarulhos. Morava aqui recentemente. Mudei, acho que faz uns 2 meses. Pastor, estou morando ali na Zona Norte. Uns 15 minutos daqui. A minha casa ficava uns 2 minutos dessa igreja. Mas hoje tive o privilégio de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Amém? Amém. Sem perda de tempo, meus irmãos, abra sua Bíblia. Acompanhe comigo aqui no capítulo de número 3 de Marcos e o versículo 1. Vamos ler? Diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Amém. Eu dei um tema a esta mensagem. Nosso irmão ali tinha perguntado, só que eu ainda não tinha o tema. O tema é: sai do canto e vem para o meio. Este é o tema desta mensagem. O texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: e outra vez entrou na sinagoga. Sinagoga é o mesmo que assembleia ou congregação. Jesus, ele tinha costume de ir às sinagogas aos sábados, pois ele era judeu e vivia na antiga aliança. Só que hoje, o nosso Deus, apesar de ser um Deus tão grande, ele se faz tão pequeno para caber dentro de nós. Ele não precisa mais de sinagogas, porque Jesus Cristo mora dentro de cada crente. Será que você pode glorificar a Deus porque Ele mora dentro de você? O propósito de vir à igreja não é outro, senão glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Apesar de Deus morar dentro de nós, Ele também preparou um templo, uma igreja, aonde você pode adentrar, glorificá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo por tudo que ele tem feito por ti. Tem gente que tem uma ideia de vir à igreja no intuito de pedir, sendo que o real propósito de vir à igreja é você entregar aquilo que você preparou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, talvez lá no teu fogão, orando, talvez lá na tua mesa, lendo a palavra. Aí quando chega num culto como esse, você não vem para pedir, você vem para agradecer, para entregar, para adorar o Deus que te guardou até aqui. Então, sinagoga é o mesmo que assembleia ou congregação. Para os judeus, o sábado era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Portanto,
A preocupação deles era com as suas regras. A preocupação dos fariseus era com o sábado deles. Ou seja, se uma pessoa tivesse doente, não poderia dar remédio. Teria que esperar mais um dia. Só que Jesus Cristo veio para mostrar para eles que a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque curar era o mesmo que praticar medicina. E para eles, para os fariseus, praticar a medicina, eles estariam quebrando o sábado. Portanto, eles estavam preocupados com as suas regras. Eles não estavam preocupados com a vida, com alguém que estivesse precisando da sua ajuda. Só que Jesus Cristo, a qual nós servimos, veio para mostrar para os fariseus que o sábado não era mais importante do que a vida. As regras não eram mais importantes do que a vida. Às vezes nós colocamos as regras, as liturgias acima da vida. Mas Jesus veio para ensinar aos fariseus e também para nos ensinar que as regras não são mais importantes do que uma pessoa que precise de nós. Quebre a barreira, quebre o protocolo, mas ajude quem precisa de ajuda. Porque Jesus Cristo veio para mostrar para eles que o sábado não era mais importante do que uma vida. É, no entanto, que Jesus Cristo, ele realiza 7 milagres no dia de sábado, para mostrar para eles que o sábado não era mais importante do que uma vida. Para os fariseus, eles estavam ali como se estivesse dizendo: Senhor Jesus, hoje é sábado, o Senhor não pode fazer o bem, o Senhor não pode realizar milagre. Só que Jesus Cristo é o Senhor do sábado, mas também é o Senhor do domingo. Se Jesus quiser curar na segunda, Ele cura. Se Ele quiser curar na terça, Ele cura. Se Ele quiser curar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, Ele cura, porque Ele faz do jeito que quer, na hora que quer e como quer. Mas só que os fariseus estavam querendo fazer uma agenda para Deus. No sábado o Senhor não pode curar, no sábado o Senhor não pode fazer o bem. Só que Jesus veio para quebrar as regras dele, para quebrar o protocolo e para mostrar para eles que quando é para fazer o bem, Jesus faz. Se é preciso curar no sábado, Ele cura. Se é preciso curar na segunda, Ele cura. Não importa o dia, esta agenda ninguém pode fazer. Se Deus decretou lá em cima e assinou na sua agenda que o milagre é hoje, o milagre vai ser hoje. E não tem capeta do inferno que impeça. Eu não sei como você entrou aqui dentro, mas se Jesus decretou a tua cura, e se a tua cura for hoje, você vai sair daqui de posse de vitória. Aleluia! Porque Jesus faz como quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. Para eles o sábado era mais importante. Muitas das vezes nós colocamos temas, e é muito bom, temos em congresso, batismo com o Espírito Santo, temas de cura, temas de renovo. E às vezes coloca-se um tema sobre batismo com o Espírito Santo. E às vezes Jesus salva, Jesus renova, mas Jesus não batiza. Porque às vezes nós queremos fazer a agenda para Deus. O Senhor vai curar neste dia. E às vezes Jesus salva uma pessoa e os irmãos às vezes não se alegram pela vida que se converteu, que recebeu a Jesus. Jesus salvou, mas não batizou. Meu irmão, eu não estou nem preocupado com o que vão falar ao meu respeito. O que importa é o que Deus pensa. O que importa é a última palavra do Senhor Jesus Cristo. Pode ter o tema que for, mas a agenda quem faz é Deus. E se Ele decretou cura esta noite, Ele vai curar. Se Ele decretou batismo esta noite, Ele vai batizar. Se Ele decretou renovo esta noite, Ele vai renovar. Porque esta agenda só quem pode fazer é o Senhor Jesus Cristo. Eu preguei em um evento esses dias e o tema era batismo com o Espírito Santo. E no culto Jesus renovou
Jesus movimentou a igreja. Jesus salvou. Mas eu saí de lá triste porque Jesus não batizou. Eu orei por batismo e Jesus não batizou. Porque às vezes a gente acha que somos nós, mas não é pregador que faz, não é cantor que faz. Quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Você não vê a Bíblia dizendo que há festa no céu por alguém que se batiza. Você não vê a Bíblia dizendo que há festa no céu por alguém que se renova. Mas há festa no céu por uma alma que se arrepende. Portanto, pregue a palavra do Senhor Jesus e deixe que Ele fará o resto. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele quiser batizar, Ele vai batizar. Você só precisa entender que você é um canal de Deus, um canal de bênção para o Senhor usar nesta geração. Para os fariseus, o sábado era mais importante, as regras deles eram mais importantes. Então Jesus Cristo, Ele entra na sinagoga e mostra para eles que o mais importante é a vida. Que o mais importante é os seres humanos. E eles estavam colocando o sábado acima da vida. Marcos capítulo 2, versículo de número 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus entra na sinagoga e mostra para eles que a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. As regras que eles criaram não era mais importante do que uma vida. E o texto diz que eles estavam observando para ver se Jesus curaria no dia de sábado. Marcos capítulo 3, versículo 2. Os fariseus estavam ali em um só propósito: para observar Jesus, para ver se Jesus iria quebrar as regras deles, porque eles estavam preocupados com as suas regras. Aí Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 11 e 12. E eles lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Jesus estava dizendo para eles: vocês são hipócritas. Vocês falam das suas regras, mas se no sábado uma ovelha de vocês cair em uma cova, vocês lançam a mão dela e a retiram de lá. E eu não posso curar no dia de sábado? Jesus está, vocês estão hipócritas, vocês estão pensando nas suas regras. Só que Jesus é diferente. Jesus mostra para eles que a vida é muito mais importante do que um animal, do que uma ovelha, do que coisas. Esses dias eu vi um vídeo. Uma pessoa chega diante de um mendigo, morador de rua. Olha para ele e diz: por que você está na rua? Ele responde: é porque eu não tenho aonde morar. Ela olha para o mendigo e diz: não estou falando com você. Estou falando com o cachorro que está ao seu lado. Ela diz: você não comeu hoje? E o mendigo responde: hoje eu não tive nada para comer. E ela responde: não estou falando com você, estou falando com o cachorro. Porque os valores estão se invertendo. As pessoas estão dando mais valor a coisas. As pessoas estão dando mais valor a animais. Tem gente que gasta 500, 1.000, 2.000 como animal, mas não tem coragem de dar uma cesta básica para ajudar no trabalho de missões. E Jesus chegou aqui esta noite para dizer que a vida é muito mais importante do que coisas, do que animais. Eu não estou falando para você que você não deve cuidar do seu animal. Você deve cuidar muito bem dele. Mas Jesus está dizendo: a vida é muito mais importante. Priorize a vida, ajude o próximo. Jesus entra na sinagoga e mostra para eles que a vida é muito mais importante do que as regras deles, do que os animais deles. Jesus está dizendo: ame as pessoas, cuide das pessoas, porque para Deus a vida é muito mais importante.
Jesus já entrou quebrando o protocolo. Jesus mostra para eles que a nossa vida é mais importante. Jesus não estava preocupado com o sábado deles. Jesus estava preocupado com a vida. Jesus chegou aqui para te dizer: não importa o que tenha acontecido na sua semana, não importa se a enfermidade tenha batido na tua porta, não importa se a porta de emprego se fechou, Jesus te diz: a tua vida é muito mais importante. Não tire a tua vida por qualquer coisa. Jesus te ama, marcou este dia para te dizer: a tua vida é muito mais importante, e Ele fará o que for preciso para te ajudar, para te sustentar. Jesus chegou aqui hoje para te dizer: ame a tua vida, ame o teu próximo, porque para Deus isso é mais importante. Aleluia. Jesus sempre olha e vê, irmãos, o mais importante: o necessitado. Eu acredito que ele chegou na sinagoga e a primeira coisa que ele viu foi o homem da mão mirrada. A primeira coisa que ele viu foi o aleijado. Ele não havia nascido assim. Não sabemos o que aconteceu com ele, mas por algum motivo a sua mão direita estava ressequida. Portanto, ele era pobre, não poderia trabalhar, era considerado pelos judeus amaldiçoado, era triste, infeliz, sem perspectiva de vida, sem esperança. Só que este homem tem um detalhe na vida dele: ele estava no lugar certo. Por mais difícil que seja a tua vida, por mais difícil que seja a tua caminhada, o lugar certo é na presença de Jesus. Nenhuma tempestade dura para sempre. Esta tempestade não é para a tua morte. Esta tempestade é para que Jesus se apresente a você e te mostre que Ele tem o poder em suas mãos. No tempo certo, a tempestade certa, no tempo certo, a porta se abre. Somente continue no lugar certo. Não saia para a direita, não saia para a esquerda, não retroceda nenhum passo. Continue no lugar certo, porque é no lugar certo que Deus vai se apresentar a você. É no lugar certo que o milagre vai chegar. É no lugar certo que a porta vai se abrir. Permaneça no lugar certo. Permaneça no lugar certo, porque no lugar certo tem resposta do Senhor para a tua vida. Esse homem era considerado amaldiçoado, sem esperança, mas estava no lugar certo, na presença de Jesus. Tem gente que por qualquer motivo quer abandonar a Cristo. Tem gente que ousa dizer: quando eu estava no mundo não era tão difícil, as coisas eram mais fáceis. Sinto muito em te dizer, se está difícil, vai piorar, vai ficar mais difícil, porque Deus não prometeu nada fácil. Jesus Cristo prometeu cruz. Jesus disse: por amor ao meu nome sereis perseguido. Se está difícil, glorifique a Deus, porque quando as coisas estão difíceis, é sinal de que você está agradando ao Senhor Jesus Cristo, porque dificilmente o diabo ataca aquele que está do teu lado, mas ele ataca aquele que serve a Deus verdadeiramente. Está difícil, glorifique a Deus. A porta se fechou, glorifique a Deus, porque no lugar certo é que Deus resolve todas as coisas. Quando eu me converti a Cristo, as coisas iam bem. Mas depois que eu me converti ao Senhor, pouco tempo depois, eu descobri que eu estava com uma doença chamada artrite reumatoide, uma doença que atrofia todas as juntas dos ossos. Tratando dessa doença no Hospital das Clínicas, desenvolveu o hipotiroidismo. Do hipotiroidismo desenvolveu também a diabetes. Eu já orei para Jesus me curar, já pedi para o Senhor fazer, mas o Senhor não fez, porque esta agenda está em suas mãos, e Ele faz quando quer e na hora que Ele quer. E se Ele não fizer,
eu vou continuar glorificando a Deus do mesmo jeito, porque eu não sirvo a Jesus pelaquilo que Ele pode fazer na minha vida, eu sirvo a Jesus pelaquilo que Ele já fez por mim. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele derramou a última gota de sangue, e tem gente que entra na igreja questionando a Deus: se o Senhor não fizer, eu não prego, se o Senhor não fizer, eu paro de cantar. Jesus está aqui dizendo: Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer, mas se Ele não fizer, você vai continuar glorificando e exaltando do mesmo jeito, porque eu não sirvo a Deus pelaquilo que Ele pode fazer, eu sirvo a Deus pelaquilo que Ele já fez. Hoje você está aqui glorificando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que olha: pregador, é muito difícil servir a Deus. Não é difícil servir a Deus. Servir a Deus é um privilégio. Jesus te salvou, te libertou, te colocou na presença dEle. Muito mais difícil é servir ao diabo. Quantas pessoas nesse exato momento estão caídas na sarjeta, outros estão se contorcendo por causa das drogas, e tem gente que diz que é difícil servir a Deus. Difícil é servir ao diabo. Um dia ele foi ao teu encontro, te salvou, te libertou, te transformou, restaurou o teu nome, te deu uma família, te colocou na presença dele. Você chegou até aqui, tem voz para adorar, tem voz para glorificar. Servir a Deus é uma honra, servir a Deus é um privilégio. Adore a Ele, exalte a Ele, seja grato porque Ele te encontrou. Aleluia. Pregador, porque Deus exige muito da gente. Deus não exige muito da gente. Não? Opa, que bom. Deus exige tudo. Ou é tudo ou é nada. Deus não divide a sua igreja com ninguém. Ele te ama. Ele te escolheu. Ele marcou este dia para te dizer que apesar da situação, a sua vida é muito mais importante. E Ele vai te ajudar a superar todas essas dificuldades, essa crise que bateu na tua porta. Ele vai te ajudar. Jesus chegou aqui esta noite e te viu, e a sua situação não vai continuar do mesmo jeito. No momento em que Jesus pisou o pé na sinagoga, acredito eu que a primeira coisa que ele viu foi o necessitado. Jesus chegou aqui hoje e te viu, e não vai continuar do mesmo jeito. É hoje que Deus vai mudar a tua história. Talvez até hoje alguém olhou para a tua casa e disse: daí não vai sair ninguém que preste, daí não vai sair ninguém que vai ser bem sucedido. Mas Jesus disse: até hoje eles disseram isso, mas você vai sair daqui de posse de vitória e vai decretar pelos olhos da fé: a minha casa será uma bênção, a minha casa será uma bênção, a minha família será uma bênção, porque Deus chegou aqui e te viu, e pegou a tua causa. Causa que Deus pega, não pega para perder, não pega para empatar. Causa que Deus pega, Ele pega para vencer. A igreja é o único exército que entra na guerra já sabendo o resultado, e o resultado é vitória, porque o Senhor dos exércitos está pelejando por ti. Creia, a tua família será uma bênção, não importa o que estão dizendo, a tua casa servirá ao Senhor. Declare pelos olhos da fé: meus filhos serão uma bênção, meu esposo será uma bênção, minha esposa será uma bênção, esta igreja será uma bênção. Declare, declare: eu e a minha casa seremos uma bênção. Jesus chegou, olhou e viu um homem que vivia pelo canto, era rejeitado, sem esperança.
desacreditado até o momento em que Jesus chegou. Porque quando Jesus chega, o quadro muda. Quando Jesus chega, a situação muda. Jesus chegou, olhou e viu. E disse para ele: levanta-te e vem para o meio. 3 textos falam dessa passagem: Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 falam da mesma história. Só que cada um tem uma visão. Só que ambos as histórias se complementam. Elas não entram em contradição. O que um não fala, o outro fala. E meditando nessas 3 passagens, contadas por Mateus, Marcos e Lucas. Marcos capítulo 3, versículo 3, que foi o versículo que nós lemos. E disse o homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Só que Lucas vai dizer, no capítulo 6, versículo 8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Os pensamentos de quem? Dos fariseus, que estavam tramando para matar a Jesus. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Fazendo uma junção desses 2 textos, é mais ou menos assim, Jesus dizendo: levanta-te e vem para o meio. E fica em pé. O versículo de número 3, de Marcos, capítulo 3, diz: levanta-te e vem para o meio. 3 pontos eu destaco nesse versículo. Primeiro ponto, Jesus diz para ele: levanta-te. Há um ditado popular que diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tem gente que tem coragem de dizer que está na Bíblia, só que eu ainda não encontrei. Eu encontrei Provérbios 24:16, que diz: porque 7 vezes cairá o justo e ele se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Agora, se o cair é do homem, eu não sei, mas de fato o levantar, ele é de Deus. Vamos para a Bíblia? Marcos capítulo 5, versículo 41 e 42. Jesus disse à filha de Jairo: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Lucas capítulo 7, versículo 14. Jesus disse ao filho da viúva de Naim: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Atos capítulo 9, versículo 6. Jesus disse a Paulo a caminho de Damasco: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me: filho do homem, ponha-te de pé, e eu falarei contigo. Mateus capítulo 8, versículo 26, lembra daquela passagem em que Jesus estava dormindo no barco? Eis que se levantou uma grande tempestade. Os discípulos olharam para Jesus, se desesperaram, ficaram sem saber o que fazer. Olharam para o mestre está dormindo. E agora eles correm até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E os discípulos ficaram apavorados, porque eles não conheciam Jesus na sua totalidade. Eles conheciam Jesus como um curandeiro, como aquele que expulsava demônios, mas eles não sabiam que Jesus mandava no céu, que Jesus mandava na terra, que Jesus mandava no mar, que Jesus mandava no vento. Eles conheciam Jesus de falar como um curandeiro, como aquele
aquele que realizava milagres, mas Jesus se levantou, mostrou para eles que ele manda no vento, ele manda no mar, e quando ele se levanta, a tempestade tem que cessar. Jesus te diz: levanta-te, 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 porque eu já me levantei ao teu respeito. Tem gente que está 10, 15 anos servindo a Deus e não sabe quem é Jesus. Na primeira tempestade quer pular do barco, mas Jesus nunca saiu de dentro do teu barco. No momento certo ele vai se levantar e vai dizer: vento, cala-te, tempestade, acalma-te. E o que eu acho interessante nesta passagem é que os discípulos ficaram olhando um para o outro, dizendo: que homem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Se perguntares para mim que homem é este, eu diria: este homem é Jesus Cristo, que manda no céu, que manda na terra, que manda nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, nos serafins. É aquele que manda nos demônios, é aquele que quando quer repreender o mal, ele repreende, porque todo o poder está em suas mãos. Que homem é este? Este é Jesus Cristo, que está sentado em um alto e sublime trono, e no momento certo a ordem sai do seu trono, e a tempestade se acalma, e a porta se abre, e o milagre acontece. Jesus está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso que está neste lugar, e cheguei esta noite e te vi, vou resolver a tua causa. Agora, se perguntares para você: que homem é este? O que você diria? Tem gente que não sabe de fato quem é Jesus, mas hoje ele vai se apresentar a você, e você vai ter uma experiência sobrenatural. Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. Lembra da passagem do paralítico de Cafarnaum? Os fariseus estavam ali, observando também, para ver se Jesus iria curar. Jesus olha para o paralítico descendo do telhado e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E eles murmuraram dentro do seu coração: quem ele pensa que é para perdoar pecado? Jesus logo soube o que ele estava pensando e diz: qual é mais fácil dizer este paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e pega a tua cama e anda? Mas para que vocês saibam que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. E disse-lhe Jesus ao paralítico: levanta-te, levanta-te. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Jesus te diz: levanta-te, erga a tua cabeça. Este problema não é para a tua morte, porque eu cheguei aqui neste lugar, eu olhei e vim, peguei a tua causa, e não vai continuar do mesmo jeito. Levanta-te. Primeiro passo, Deus diz: levanta-te. Porque Deus não fala com quem está caído. Primeira coisa, Jesus pega na mão e diz: levanta-te, e eu falarei contigo. Erga a tua cabeça. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus que tudo pode fazer. Porventura ele tem te abandonado? Nem que seja aos 49 do segundo tempo ele chega. Mas ele não chegou atrasado, chegou no tempo certo. Levanta-te e vem para o meio. O que eu entendo com esse vem? Jesus está dizendo: faz a tua parte, que eu faço a minha. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Deus falou que você vai pregar, está lendo a Bíblia. Deus falou que você vai tocar, já comprou o instrumento.
Deus falou que vai te usar em missões. Já fez um curso de teologia para aprender a palavra? Está vindo para a escola dominical? Esse venha, faz a tua parte, que a minha é garantida. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer, creia. Eu aprendi com meu cunhado, pastor, que o ruim não é nunca ter oportunidades. O ruim é ter oportunidade e não estar preparado para elas. Deus prometeu, a oportunidade vai chegar, mas você está fazendo a sua parte? Planta, porque a chuva é garantida. Planta, porque a chuva já está a caminho. Eu não sei em qual área Deus disse que vai te usar, mas Ele te diz, faça a tua parte, porque a minha é garantida. Somente planta, porque a chuva já está a caminho. Faça a tua parte. Levanta-te e vem para o meio. Meio é o centro da vontade de Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e observando. Jesus, com cerca de 12 anos, já estava no meio dos doutores, ouvindo e o interrogando. Lucas, capítulo 4, versículo 30. A multidão que queria matar Jesus. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. João capítulo 1, versículo 26. João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E esse batiza com o Espírito Santo de Deus. Porque o meio é o centro da vontade de Deus. Lembra que eu fiz aquela junção no começo? Levanta-te e vem. E fica em pé no meio. Porque aquele homem estava acostumado a viver pelos cantos. Mas Jesus bateu o olho nele e diz, levanta e vem. E fica aqui em pé no meio, aonde eu estou, no centro da minha vontade. Eu acredito que muitos olharam para ele, esse não é o homem da mão mirrada, o rejeitado, o que vivia pelo canto. Tem muita gente dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser ninguém, que você não vai alcançar. Mas hoje Jesus te diz, levanta-te, vem e fica aqui no meio de pé. Porque quando eu fizer na tua vida, eles vão saber que o milagre foi eu quem fiz. A minha mãe passava pela rua. E algumas pessoas diziam, ela não é crente? Por que os filhos estão nessa situação? 4 filhos na igreja, 4 filhos desviados. E ela passava e as pessoas diziam, ela não é crente? Por que os filhos estão nessa situação? Certo dia ela passando pela rua, uma vizinha olhou para ela, sussurrando com outra vizinha, e disse, ela pensa que vai conseguir. Ó a mãe do drogado, ó a mãe do bêbado. Ela ouviu essas palavras, e quando eu me converti, ela falou para mim. Só que ela chegou em casa, em vez de murmurar, em vez de reclamar, ela pegou uma camisa minha em um ato profético, levantou para o céu e disse, o filho é meu, foi Jesus quem me deu, e ele vai ser pregador do evangelho. Em 2011, a minha mãe me encontrou dentro de um quarto, quase morto, vítima de uma overdose. Ela chegava no meu ouvido e dizia, meu filho, aceita Jesus para não ir para o inferno. E eu não queria Jesus. E ela insistia, meu filho, aceita Jesus para não ir para o inferno. E eu não queria Jesus.
Meus irmãos todos em volta da cama ali chorando, sem saber o que fazer, e eu quase desfalecendo. Correram, foram chamar minha irmã Rose, esposa do pastor Rodrigo. Corre lá, porque senão você não vê mais o Irã. Ela perguntou para Deus: Deus, mas o que eu vou fazer naquele lugar se ele já está quase morto? Deus disse: vai lá e canta para ele. Você vai ver o que eu vou fazer naquele lugar. Ela chegou perto de mim, pegou na minha mão e disse: Irã, quer que eu cante para você? Eu balancei com a cabeça que sim. Ela cantou aquele hino: está surgindo aí o novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. E o novo nome ouvirá sobre essa terra. E ela declarava: Irã, quem sabe esse nome seja o seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Ela cantou uma vez este hino. Perguntou: Irã, quer que eu cante novamente? Eu balancei com a cabeça que sim. Cantou pela segunda vez este mesmo hino. Terminou de cantar este hino, perguntou: Irã, quer que eu cante de novo? Eu balancei com a cabeça que sim. Cantou por 3 vezes este hino. Na terceira vez que ela cantou, o jovem que estava com o pé quase no inferno sentiu o peso da glória de Jesus. Eu senti como se um peso de 50 quilos tivesse saindo em cima de mim. E no momento que ela terminou de cantar, eu peguei no braço dela e disse: Rose, eu quero aceitar esse Jesus. Porque todo aquele que tem um encontro com Deus, ele não continua do mesmo jeito. Primeira coisa que Jesus diz: levanta-te, porque eu vou mudar a tua história. Levanta-te, porque hoje eu vou te tirar do canto. Levanta-te, ergue a tua cabeça. Nem que seja pela tua casa, nem que seja pela tua família. Naquele dia eu me levantei. Em 2011, meus amigos olhavam para mim e disseram: o Irã agora é crente. Vou dar 1 mês, Irã, para você estar aqui com a gente. Passou 1 mês. Disse: eu vou dar 2 meses, Irã, para você estar aqui com a gente. Passou 2 meses. Vou dar 3, última chance. Passou 3 meses. Meus amigos disseram: não tem mais jeito. Agora o Irã é deles. Não desista. Levante a sua cabeça. Jesus te colocou como coluna naquela casa. Se você desistiu, o diabo abraça. Mas esta noite Jesus te diz: hoje eu te levanto, te trago para o meio, para o centro da minha vontade. E você vai ser referência dentro da tua casa. Você vai ser referência no teu lar. Você vai ser referência onde Deus te colocar. Mas Ele te diz: levanta-te, sai do canto e vem para o meio. Jesus Cristo me salvou em 2011. A minha mãe sempre acreditou na sua casa. Jesus me salvou. Pouco tempo depois, meu irmão mais velho viu a transformação na minha vida. Passando mal, na mesma situação, diz: chama a mamãe, porque eu quero aceitar Jesus. Passou alguns anos, meu irmão, que é mais velho do que eu um pouco, viu a nossa transformação e disse: eu quero aceitar a Jesus no dia que o Irã pregar. Aparecia tantas oportunidades e nunca dava certo para ele me ouvir pregar. E no dia que ele me ouviu pregar, com 15 minutos de mensagem, ele levantou a mão para cima, ele leva para aceitar Jesus, porque eu não estou aguentando. E a sua esposa, que era católica, viu teu esposo indo aceitar Jesus e disse: eu também quero esse Jesus. A minha irmã caçula, que estava distanciada, disse: eu quero voltar para Jesus. Hoje a minha mãe pode declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, declare: a sua casa é do Senhor. Levanta-te, levanta-te, erga a tua cabeça. Jesus olhou e viu aquele homem. Diz: levanta-te e vem. E fica em pé aqui no meio, que eu vou continuar o sermão. E o versículo de número 4, Jesus continua pregando. E perguntou-lhe:
é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vidas ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse o homem: oh glória, estende a mão. Oh aleluia. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Ei, não saia do centro da vontade de Deus. O milagre vai acontecer. É no meio, não é no canto. Levanta-te esta noite e vem para o meio, porque é no meio que o milagre vai acontecer. É no meio que as coisas vão acontecer. Assim como Jesus operou milagre na vida daquele homem, Ele vai operar o milagre na tua vida também. Creia nesta palavra. Receba esta palavra. Eu não sei qual trauma que te tirou do alvo. Eu não sei qual palavra que te tirou do foco. E você entrou aqui desacreditado do seu chamado. Talvez com medo do púlpito, com medo do chamado, com medo do microfone, com medo do que Deus tem reservado para a tua vida. Mas hoje esses traumas vão cair por terra. Hoje Deus te traz para o meio e te diz: eu vou te colocar em evidência e vou mostrar quando eu salvo e pronto, e acabou. Não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Receba esta palavra esta noite. Glorifique, exalta o Senhor Jesus Cristo, porque Deus está neste lugar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, pastor.